Visualização não disponível, Leandro. Iniciar o compartilhamento. Vocês estão vendo uma tela aí? Vocês estão vendo uma tela aí. Tá, vamos lá no Scarfire. Tá. Aqui, ó, pessoal, ó, quando vocês forem preencher a ficha, o que vocês vão avaliar? É isso aqui. Tá? Na visão, né? Na visão aqui, ó. Avaliação visual. A limpidez. Tá limpa, transparente, não tá turva. Você não precisa ficar descrevendo. Você coloca ali uma descrição, você pode até escrever ali, ó, limpidez. Limpa, cristalina, sem resíduos. As cores, tá? Ela é opaca, como esta aqui, né? Ou não, ela entendeu? Ela é luminosa, ela tem tons, ela tem transparência, ela tem... E o corpo? A densidade, a fluidez, a uniformidade, a untuosidade, o corpo dela, as lágrimas dela, lembra aquele comportamento disso, tá? De forma geral, quanto mais bem finalizada essa cachaça, mais bem preparada, ela vai ter um corpo, uma consistência. As lágrimas, o etanol, que é mais leve, inclusive o Dinaldo do passado, que ele é mais pesado que a água, é erro, né? É mais leve. Por isso que ele adere a taça ali, ó. Tá? Ele vai aderir, né? O corpo dela, ele vai ser mais uniforme. Tá? O escorrimento das lágrimas vai ser mais uniforme. Depois nós vamos fazer bem direitinho isso, tá? Então, vocês vão avaliar isso aqui, tá? A limpidez, as cores e o corpo. Pode até escrever do lado ali, limpidez, cores, corpo. Pá, tá? E vamos adjetivar isso. Tá? Tem uma... Né? Avaliação olfativa. Os aromas, tá? Se tem o alcoólico, é importante, é agressiva. É agressiva alcoolicamente. Por isso que sempre é importante você não tomar de primeira, você servir e deixar uns 30 segundos, para que os aromas voláteis, eles saiam, aqueles mais voláteis, né? E você tenha acesso aos aromas de corpo da bebida. Senão você vai sentir só o alcoólico, só os aromas que são voláteis, tá ok? Os aromas deles são agradáveis, são abertos, se são atraentes, são francos, são elegantes, se são desagradáveis, se são defumados, são desequilibrados, se são herbais, são herbais. Se é herbal, com o que se parece? Tá? Com manjericão, com alecrim, com sálvia, com os frutados. Tá? Então, isso que você vai avaliar, né? Frutado de frutas, frutas secas, frutas passas, qual frutas? Frutas de que estação? Né? Cítricos, que cítricos? Né? Doces. Usa aquela roda de aromas. Usa aquela roda de aromas. Tem que estar aberta aí no teu dispositivo a roda de aromas, tá? Então, você vai usar aquela roda de aromas para você referenciar a tua memória, inclusive a tua memória de significância, tá, ok? Defumados, muito defumado, chega a ficar desagradável, é desequilibrado, é um defumado equilibrado, bom, ok? A persistência, ou seja, ele vai persistir, ele vai ter uma persistência curta, quer dizer, você tomou e desaparece, média, longa, fraca, agradável, duradoura, forte ou fugaz. Essa 51, por exemplo, você toma, você não tem finalização. E a finalização, olha o que é a finalização? A limpeza dos aromas. Né? Se eles são agradáveis, eles são elegantes, eles são refinados, equilibrados, definidos, com personalidade, se eles são sutis. Eles têm uma série de aromas sutis que vem vindo, vem chegando. Ou seja, uma avaliação sensorial precisa de uma concentração. Tá? Precisa de um tempo e de uma concentração, tá, ok? Aqui tem os aromas básicos, ó, para vocês se referenciar, beleza? Tudo aqui, ó. Isso aqui você pode pular. E aí, avaliação gustativa, né?
Quais são os sabores? Sabores primários, você pode dizer que sabores primários da cana, sabores primários equilibrados, ou sabores, por exemplo, secundários que desequilibraram os sabores primários, desapareceram, ficou uma cachaça amarga. Ficou uma cachaça amarga, sem personalidade. Tá? Onde não há um equilíbrio, porque o ideal é que haja aqui um equilíbrio, é que haja camadas de aromas e sabores, que vão se comportando ao longo de um ciclo de forma coerente, coesa. Tá? É isso que nós temos que avaliar. Aliás, o alcoólico também, se é agressivo, né? Acidez, se ela desce queimando. Se é uma cachaça que desce queimando, ela tem acidez. O álcool não queima, o álcool é doce, o álcool não tem nem aroma nem sabor, para ser bem sincero. O que tem aroma e sabor são as matérias-primas e os processos, o que agrega. Tá? O etanol não tem. Tá? Então, o que desce queimando, ele é doce. Ele se manifesta se combinando com as moléculas doces. Tá? A acidez. Então, isso é um defeito grave. Tá? Uma cachaça que tem acidez. Tá? Se é leve, se é alta, se é arde, se é ácido, entendeu? Se arde o nariz, se arde o nariz. Não é a presença alcoólica, é a ardência do nariz. Não pode haver. Ok? Não pode ser agressivo. Se tem aqui aromas e sabores agressivos, possivelmente tem acidez. E aí os sabores, se eles são agradáveis, eles são elegantes, se eles são intensos, eles são sutis, tem sutilmente aroma de pera, papaça, eles são florais, eles são cítricos, você descreve, tá? Você não precisa ter muitos descritores, você vai usar os descritores que você lembrar, que a tua memória lembrar. Você avança com isso avaliando a mesma cachaça em etapas diferentes, em tempos diferentes. Você avalia hoje, faz uma ficha, avalia daqui 20 dias, 30 dias, e vai lá e compara o que você tem. Entendeu? Então, você consegue avaliar desta forma a tua evolução. Tá? Outra coisa que você pode comparar é com coisas que você já conhece. Quem conhece vinho, por exemplo, eu não conheço a roda de aromas do vinho, né? Não sei exatamente o que você busca no vinho, mas entendo que o vinho você busca muito mais aromas primários, né? E secundários, por exemplo, do que terciários, talvez, né? Então, não sei se os vinhos de guarda, talvez ele agregue aromas terciários. Né? Então, comparar isso também, né? Não engolir as coisas, mas prestar atenção naquilo que você está consumindo. Seja um consumidor, né? Gostos e sabores, então tudo isso aqui é referência, tá? O que é o retrogosto. Então vocês podem vir aqui na dúvida, isso aqui tem que estudar. E não estudar só aqui, e buscar mais e mais informações sobre isso aqui. Ok? Assistir vídeos, né? Assiste vídeos da Aline Bortoleto, tá? Aline Bortoleto, segue ela lá no Instagram. E mais um monte de gente. Tá? E se informar. E aqui nós vamos entrar aqui tem as características básicas das madeiras. Nós já aprendemos aqui sobre as cachaças sem envelhecimento, sobre as cachaças de Amburana, principalmente, e também sobre aqui as madeiras, algumas madeiras brasileiras, e vamos entrar nos carvalhos, tá? Finalmente, vamos lá, vamos entrar nos carvalhos, depois vamos preencher uma ficha que eu espero que já esteja aberta aí no dispositivo de vocês, porque é vocês que vão fazer. Isso vai ser uma aula extremamente prática. Depois nós vamos para os gráficos lá para nós entendermos. E depois eu vou fazer uma aula de recuperação disso aqui. No final, lá na finaleira, no mês de agosto, vai ter uma aula mais para a gente aprofundar, tá? Aqui você tem que pegar rapidinho. Um curso desse aqui, o conteúdo é para 6 meses de curso.
O conteúdo para estudar é para 6 meses de curso em detalhes aí. Tá? Não é para 30 dias, mas vocês têm conteúdos para estudar durante 6 meses, 8 meses, e aprender. E a gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. Tá ok? Vamos lá. Carvalhos. 2. Carvalhos. Tá? Carvalhos americanos e carvalhos europeus. Eu disse para vocês escolherem um. O que tiver tá bom. Para não confundir, porque o que nós queremos hoje é justamente identificar, tá, as coisas. Então, nós vamos trabalhar com um carvalho. Quem está com um carvalho americano, pode ser com um carvalho americano. Quem está com um carvalho europeu, pode ser com um carvalho europeu. Depois vocês vão trocar ideias, inclusive. Fiquem aí, que depois vocês vão trocar ideias. Que é um curso personalizado, você tem que participar. Estou adorando aí quem participa, vai lá e pergunta, e pá, tá? Então, carvalhos americanos. Existe o canadense também, mas vamos considerar os canadenses como americanos, tá? Então, eles têm sabores amadeirados de baunilha, de coco, de frutas secas, de café, de mel, de flor amarela, de cores douradas, páreas, tem vários tons, tá? Eles são equilibrados, por isso nós deixamos os carvalhos para o final aqui, para nós entendermos, né? E esse curso tem foco nas madeiras brasileiras mesmo, né? E aí, para a gente entender, porque eles te dão mais equilíbrio, te dão mais... Você vai gostar de fazer uma ficha com carvalhos, o que talvez não fosse verdade com uma amburana, tá? Ou com outra madeira brasileira que você não entende. Tá bem? Tá ok? Então, você vai gostar de fazer isso. Carvalhos europeus. Aqui tem o carvalho francês. Assim como nós aglutinamos os carvalhos americanos e canadenses, nós aglutinamos também os carvalhos franceses, húngaros, da Hungria, da Polônia, eu acho que tem também. Ali, toda a Polônia, ali, tem uns países do leste europeu ali, que eu sei que tem. A Espanha tem, tá? Então, os franceses é os que têm o melhor cuidado com as florestas deles de carvalho. Tá? Existe um uso protegido e uma exploração sustentável das florestas de carvalho, né? Além do que os carvalhos franceses. Então, existe uma demanda constante, né? De carvalhos, de carvalhos franceses, que é organizada. Não conheço nos outros países como é, né, a legislação, qual é a proteção e como funciona as canoarias, né, ali nos outros países, tá? Como é licenciado isso, né? Como é licenciado esse uso dos carvalhos, porque deve ser licenciado, aberto assim, não é, né? Ele tem uma licença aí, você não pode sair derrubando carvalho. Isso aí, tá? O Brasil não produz carvalhos, tá? Eu acho que no Rio Grande do Sul eu já vi carvalhos com um bom porte no Rio Grande do Sul, principalmente carvalhos americanos, mas não há registro assim de uma plantação de carvalho, porque eles levam muitos anos para crescer. Então no Brasil não há carvalhos, tá? O que acontece é que vem barris aí de segundo uso dos bourbons americanos, né? Que só pode ser envelhecido uma vez, né? Nos barris, e também de carvalhos europeus, né? Que eles compram aí, inclusive algumas tanoarias que importam esses barris, tá? Então, há diferenças também entre eles. Então, vocês estudem um e depois estudem o outro. Estudar. Isso aqui é um curso para educar as pessoas, educação e consumo. Estudar. Tá? Vocês estudem o que vocês tiverem aí, e depois vocês estudem o outro. Tá? Daí vocês não vão confundir, aí vocês vão conseguir fazer, inclusive fazer fichas, né? E entenderem bem, né, as diferenças que há entre um e do outro, e dos outros, né? E dos outros, porque dependendo do clima aí,
o clima influencia muito na porosidade da madeira. Os climas, tá? Influencia, por exemplo, nos carvalhos, influencia muito na porosidade da madeira. Então, vai depender muito da região, eles apresentam diferenças. Então, eles são extremamente ricos em sabores. Eles não são só, assim, ó, simplificados os carvalhos. Eles são extremamente tão ricos quanto as madeiras brasileiras. Tá? Tanto que nós vamos deixar os carvalhos aqui, vamos ter um estudo específico dos carvalhos. Primeiro entender é cachaça, né? Nós temos que entender primeiro os aromas brasileiros, os aromas primários da madeira, da produção, nossos secundários, os métodos, não é? Entender os aromas terciários das madeiras brasileiras, para daí nós partir. Então, porque é cachaça, é daqui, tá? Mas elas são extremamente ricas. Tá? E além desses carvalhos, nós temos também os blends. Os blends entre eles, tá? Que são muito bons, inclusive, ou os blends com diferentes madeiras, de diferentes idades, madeiras de diferentes idades, carvalhos de diferentes idades, de diferentes regiões, tá? Para potencializar. Então, esses blends, né, você vai ter aí, inclusive depois nós vamos fazer tá? Nós vamos misturar carvalho com amburana depois, para nós fazer uma ficha inclusive, para vocês entenderem, né, o que é bem um blend, né, assim, ó, as diferenças que dá. Nós vamos registrar essa diferença entre o carvalho e um blend, tá? Porque é o mais agradável para vocês fazer isso. É o mais fácil. Vai por mim, que se eu largar uma cachaça branca para vocês não vão conseguir dizer se é bom ou ruim. Não vai rolar. Agora aqui vocês vão conseguir fazer uma avaliação, tá? Vocês vão conseguir fazer uma avaliação, tá? Então, os blends são misturas, tá? Eles não são misturas iguais. Eu pego a mesma quantidade e boto a mesma... não pode ser 10 ml. Depois nós vamos falar sobre isso aí, Eduardo. Não é assim o blend, não. Tá? Já estou falando sobre isso aí. Tá? Eles são misturas. Agora, eles não são misturas iguais. Porque eu tenho que ter uma cachaça base. Tá? É importante entender isso aqui para você entender qual é a cachaça base do blend, porque sem isso você não vai conseguir entender quais são o que está predominando ali. Inclusive, um blend desequilibrado é justamente um blend que não tem personalidade, que não te dá, entendeu? Que você registra lá, que é desequilibrado lá. Os aromas, os sabores lá, que você não conseguiu identificar qual é a base dele. Então, você geralmente vai usar uma base, uma cachaça base, né? Um blend sempre você está organizando, misturando aromas e sabores terciários. Tá bem? Se eu pegar duas cachaças brancas e blendar, eu posso fazer isso. Mas eu estou buscando aromas primários e secundários. Num blend de madeiras, de carvalhos, de amburana, de jequitibá, como este, tá? Que é um blend com 4 madeiras, carvalho, amburana, jequitibá, não disse é branco ou rosa, e uma madeira chamada cobre. Tá? Um blend sempre vai ressaltar os aromas e os sabores terciários. Então, é isso que você tem que equilibrar. Tá ok? Um blend de madeiras. Mesmo quando você, às vezes, tem que acrescentar, por exemplo, um pouco de cachaça branca, você, entendeu? Para você equilibrar alguma coisa, acrescentar. Então, você tem que buscar equilíbrio, você tem que buscar personalidade, inclusive na avaliação sensorial. Você tem que identificar ali as madeiras, você tem que identificar ali o que elas acrescentaram. Você tem que entender o funcionamento
né, da roda de aromas e de sabores ali. Tá? Então, você vai se referenciar lá para você buscar. Tem que abrir ela aí para você preencher a ficha aí. Tá? Para você buscar, digamos assim, inspiração, a chave da tua memória, né, para você buscar. Especiarias, mas quais especiarias? Noz moscada, baunilha, entendeu? Cravo, enfim, tem centenas, né? Então, isso, entendeu? Herbal, qual herbal que acrescentou, né? Eu posso ter, por exemplo, um blend onde eu tenho especiarias e herbal equilibrado. Isso vai me dar um equilíbrio. Onde eu tenho picância, onde eu tenho pungência, onde eu tenho qualidade, não é? onde eu não identifico ao longo do percurso ali daquele ciclo de visão, aroma, paladar, retrogosto, eu não identifico defeitos e tenho uma finalização agradável. Tá? A finalização, muitas vezes, você nem faz no dia. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa importante sobre a finalização, sobre quando você, às vezes, você guarda a taça, você fez a avaliação, você guarda a taça e deixa ela umas 2 horas. Tá? Suja, sem lavar. Sem lavar. Isso vai fazer com que todos os aromas voláteis saiam, com que todos os aromas de corpo saiam e vai ficar os aromas de base na taça. Principalmente em cachaças, em blends e cachaças envelhecidas. As cachaças brancas são mais voláteis. Tá? Isso vai te dar uma qualidade, vai ver se você tem algum aroma. Lembra que o aroma é o mais importante dos sentidos humanos? Você vai sentir se tem algum aroma ali que desequilibre isso. Então, às vezes, se você é do chato, você nem precisa fazer essa finalização ali imediatamente. Você pode até guardar. E isso é muito bom. Eu aconselho que façam. Eu aconselho que guardem várias taças sujas. Degustem a cachaça, façam uma avaliação, guardem elas e no outro dia, tá, de manhã, você cheira ela. Você vai sentir muitas nuances de corpo da bebida. Tá? Aliás, de notas de base da bebida. Porque as outras notas voláteis, elas saíram. E aí você vai ver, você vai identificar muitos defeitos e muitas qualidades aí. Tá bem? Então, esse é um truquezinho para você, assim, ó, dar aquele veredito para uma bebida, né? É essa de você deixar só as notas de base dela e sentir o aroma, né, dela para você fazer isso. Beleza? Nós temos também madeiras que são consideradas neutras, que são madeiras que não agregam